Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. A dor da traição é uma das piores dores que uma pessoa pode sentir na sua vida. Mulheres traídas, homens traídos, isso é uma complicação. Muitas vezes nós relatamos aqui experiências dos nossos ouvintes que compartilham conosco as suas histórias. Gente que compartilha aquilo que aconteceu com ele, com ela, e é sempre muito, mas muito difícil. Agora, quando isso é no âmbito familiar, e aí você tem a traição da filha, aí o negócio complica. Aí a coisa fica no nível mais complicado ainda, porque é sangue do meu sangue. Aí quando é sangue do meu sangue e você usa uma expressão como essa exatamente para poder sustentar essa ideia de que sangue do meu sangue não cabe, não é possível, não é uma coisa razoável, não é uma coisa que você espera, não é uma coisa que você fica assim, não, isso pode acontecer. Na verdade cai naquele campo do não pode acontecer. É o que diz uma de nossas ouvintes. Ela conta: tenho muita dificuldade de perdoar a minha filha. Ela se tornou garota de programa, diz a nossa ouvinte. Chegou a se relacionar com meu falecido marido. Vou repetir que eu acho que muita gente não conseguiu entender. Ela se tornou garota de programa, chegou a se relacionar com meu falecido marido, e se eu não cortasse relações com ela, certamente teria problemas com meu atual marido, conta a nossa ouvinte. A história tá nesse nível, minha gente. Pelo amor de Deus, ouvinte. Que é isso, minha gente? Oh, meu pai do céu. A ouvinte diz: olha, eu sei que como cristã eu preciso perdoar, mas ela pergunta: como perdoar? Como perdoar uma pessoa que nos apunhalou pelas costas e não valorizou quem sempre cuidou dela? Agora imagina você na mesma situação que ela. Imagina você. Seria fácil? Já perdoa. É fácil? Fácil não é. Tem que ser? Tem que ser. Como? É a pergunta que ela faz. É normal que uma filha que tenha recebido amor se torne rival da sua mãe? O que fazer quando o sentimento entre pais e filhos é de rivalidade? É agora, no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, segunda-feira, 16 de março de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. A nossa menina da mesa de hoje é a pastora Marisângela Rocha. Pastora, muito bom dia, seja bem-vinda. Você destacou a frase inicial: tenho muita dificuldade de perdoar a minha filha. O ouvinte já ouviu todo o e-mail encaminhado, toda a história que nós estamos compartilhando hoje. Você que está acompanhando a gente, daqui a pouquinho vou ler outra vez aqui, porque realmente é o tipo de texto que a gente tem que ler. Faz, peraí, pode repetir aí um minutinho? Aí repete só mais uma vez, porque realmente é impressionante. Seu destaque, bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, os debatedores, todos os nossos ouvintes. Realmente, quando a gente escuta, né, dá aquele baque de pensar assim, isso acontece? E todos nós sabemos que sim, né? Tantas são as dificuldades, as questões enfrentadas todos os dias pelas famílias,
pelas pessoas, e ela diz: tenho muita dificuldade de perdoar minha filha. A primeira coisa que a gente pode começar, né, a desenvolver e a perceber nesse meio, e dizer para essa irmã, né, que está aqui em primeira pessoa, né, eu tenho dificuldade. Irmã, todos nós temos. Perdoar não é fácil. Perdoar é difícil, né? Não é fácil para ninguém. Seja a situação envolvida ainda diferente da sua, não é fácil perdoar. Mas quando a gente pensa nessa dificuldade, então, a gente pensa: por que essa dificuldade existe? Porque nós atribuímos o perdão ao merecimento. E aí nós escutamos a história e julgamos, merece ou não ser perdoado. Enquanto a gente percorrer esse caminho do merecimento, será cada vez mais difícil pensar em perdão e cada vez mais difícil, como ela mesma coloca aqui. Então Deus é um Deus tão cruel que me fez, me disse para fazer algo que era quase que humanamente impossível, difícil demais. E ele diz: perdoe, porque ele é cruel. Não. Né? Essa ordenança do Senhor pelo perdão, na verdade, vem expressar o grande amor de Deus, porque essa falta de perdão só faz e faz muito mal a você mesmo. Pastor, então, percorra esse caminho do perdão. Rafael de Almeida conosco também no programa de hoje. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o senhor ainda dentro desse destaque inicial? Eu ouvindo essa história, a gente sempre trabalha com hipóteses, porque quando uma história dessa chega no gabinete, você vai investigar o contexto, né? E aqui a gente tem que trabalhar com hipóteses. Vamos começar falando de situação real. Eu me lembrei na hora de um filme com a Barbra Streisand, em que ela faz uma menina de família rica, que havia se tornado garota de programa, e a família não aceitava, achava que ela tinha se tornado louca. E aí no final, o que vem à tona é o seguinte: o padrasto abusava dela desde menina. Abusava e dava dinheiro para ela. E então isso corrompeu o caráter dela. Ela falou: olha, eu preferia me vender fora de casa. Então não era o que parecia, né? Por que eu estou colocando isso? Quando ela falou: ela teve relação com meu falecido marido, eu posso ser muito conservador, mas eu sempre acho que se um pai ou um padrasto tem relação sexual com a filha, a empregada, a culpa é dele, porque ele está na posição de protetor e tal, e não pode fazer. Mesmo que o adolescente se confunde e tal, ele não pode. Ele está na posição de pai de padrasto. Sai de casa, cara. Sai de casa, mas não faz. Então, quando ela falou que teve relação com o falecido marido dela, eu não sei se era pai da menina ou não, eu já percebi uma situação muito complicada. Porque tanto o pai quanto o padrasto não podem fazer confuso, isso. Né, Rafael? Porque a gente olha assim e diz assim: meu Deus. Quer dizer, a insã consciência é isso aí. No mínimo, o cara foge. No mínimo. Agora, enfim. Você lembra por exemplo, José diante da mulher de Potifar? Claro. Ele é um rapaz solteiro com uma mulher bonita, cheirosa. Ele falou: cara, eu vou sair correndo. Eu não quero fazer, mas eu também não sou super-homem, eu vou sair correndo. Então, assim, na situação, você não tá aguentando, sai. Então, assim, quando ela falou que o falecido marido dela se envolveu, eu falei: bom, então tem mais coisa aí. Mas vamos falar da parte prática. 3 motivos para perdoar, né? Primeiro, porque Deus mandou. Isso já basta, tá? Segundo, porque Jesus falou que se você não perdoar, Ele também não te perdoa. Isso é sério, tá? Terceiro, porque o perdão é para te curar. Enquanto você não perdoa, sua alma fica doente. E quarto, o que eu acho que é bem compensador: o perdão não significa que Deus não vai visitar o castigo de quem errou contigo. Significa que você entregou a justiça para Ele. Então não é porque a mãe perdoou que a filha não vai experimentar juízo pelo que fez. É que a mãe vai tratar a alma dela e falar: Deus, é contigo. Então eu acho que esses 4 motivos têm que ser levados em conta, né? Repetir: primeiro, porque Deus mandou. Segundo, porque Jesus falou que se você não perdoar, você não é perdoado. Terceiro, porque o perdão te cura. E quarto, perdoar não significa que Deus não vai visitar o pecado do outro. Doutor Dácio Miranda, muito bom dia, seja bem-vindo. Chega mais aí, queremos ouvir também a sua opinião hoje aqui, à mesa do nosso Debate 93. Bom dia, JR. Bom dia aos colegas debatedores, esse público fiel. JR, essa leitura é a base para o meu desenvolvimento, conforme o pastor Rafael citou. E baseando-me na leitura do e-mail, eu verifico que existe uma realidade de desestruturação familiar, onde há um erro original, que é o erro da educação. Por quê? Esta mãe
ao que me parece no relato, ela está no 3º relacionamento. O primeiro relacionamento foi com o pai dessa filha mencionada no e-mail. Eu entendo desta forma. Porque poderia pensar-se, não, poderia ser o pai que teve relação com a filha? Não, senão ela disse que minha filha teve um relacionamento com o pai. E ela disse, minha filha teve um relacionamento com o meu marido. Então eu entendo que o primeiro relacionamento é o pai dessa filha. O segundo relacionamento foi com o falecido, né? Onde ela teve um envolvimento sexual com esse marido dela já falecido. E o 3º relacionamento é com esse atual marido, com quem ela também tem um relacionamento. Ora, pelo quadro, a gente percebe que há uma responsabilidade dela na comportamento dessa filha. Então a filha não é a única vilã da história. Me parece que essa mãe também tem uma responsabilidade, porque o erro original é de educação, onde ela relata que ela disputa com o marido, com a filha, o mesmo homem, que é o atual, que já deve ter sido disputado anteriormente. Porque então há uma realidade bastante que a gente apenas está olhando um lado da história, mas a história tem 2 lados. Tem o lado da mãe e tem o lado da filha. E com detalhe, quem educou essa filha foi essa mãe. A Bíblia fala que ensina teu filho enquanto pequeno no caminho que ele deve andar. A gente tem a responsabilidade nesse processo de formação de personalidade educacional. Por fim, o perdão. O perdão é incondicional. Ela não pode condicionar um perdão a um juízo de valor, de reconhecimento de valor. E ela condiciona isso. Então, perdão requer entendimento e atitude. Atitude que é incondicional. Muitas vezes, Dácio, a gente confunde, na verdade, aquilo que está, de fato, atrelado ao perdão, que é o convívio, o relacionamento, a manutenção do relacionamento como ele era, ou pelo menos a restauração de um relacionamento. Depois a gente vai entrar nisso exatamente para a gente entender se num caso como esse, em outros casos, se aplica esse princípio de restaurar o relacionamento para ser como antes, ou há casos em que, a despeito do perdão, ou apesar de ter perdoado, ainda assim o convívio se torna um pouco mais complexo. Vamos à nossa pesquisa 93 de hoje. Vanese Rodrigues, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia a todos. A nossa pesquisa hoje quer saber, você conhece pais e filhos que se tratam como rivais? Olha aí. Os nossos ouvintes estão participando. 44% por telefone dizem que sim, 56% dizem que não. E pelo site, 76% dos nossos ouvintes dizem que conhecem sim. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação deles com a gente aqui na 93 FM agora. Vanese, a Marcela continua de férias? Entrou de férias. Entrou hoje, né? Hoje que é o primeiro dia dela? Hoje, e ela continua? Então ela continua. Os ouvintes vão acompanhar isso. Sempre os ouvintes nos acompanham aqui. Todo mundo da 93 FM, quando entra de férias, os ouvintes vão contar onde é que essas pessoas estão. Então quero encorajar os nossos ouvintes. Olha, se encontrar a Marcela por aí, conta aqui para os. Já tem gente dizendo que ela foi para a Europa, tá fazendo uma viagem um pouco mais longa. Eu acho que é uma viagem bem chique. Tá assim, com muito. Um bem maravilhoso. Dizem que ela tá com muito tempo para poder resolver esse assunto. Isso aí. Participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Antes aqui a vinhetinha do WhatsApp para os nossos ouvintes. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319 E aí, Vanese? Olha, JR, muita gente participando, os ouvintes pegando pesado aí mesmo, com o pessoal da carta. Tem até uma opinião aqui que eu posso falar, JR? Pode. Posso? Olha, leve, hein? Vai devagarzinho, hein, Vanese? Tá começando hoje, hein, Vanese? Vai devagar, hein? Vou dizer o que o ouvinte escreveu, hein? Olha aí. Ele diz assim, JR, a culpa não é só da filha, mas do marido da ouvinte, que também é um... Posso falar? Pode. Ele diz, ele é um safado. O nosso ouvinte está falando. Chufa, levei até um susto. Agora... Achei que ia vir uma coisa pior. Ele é um safado, isso é verdade. Se a vontade da filha é virar garota de programa, a vontade é dela. Tem uma outra ouvinte dizendo o seguinte, comigo acontece o mesmo. A minha sobrinha, de 14 anos... Que isso, gente. Deu em cima e continua se oferecendo pro meu ex-marido. E eu coloquei ela na minha casa, cuidei dela. Sobrinha, e ela fingiu ser boazinha. E hoje ela está vendo como são. 14 anos, olha.
Olha, a participação dos nossos ouvintes continua aqui no nosso WhatsApp 96803, anote aí, 96803-8319, 96803-8319, é você com a gente no debate 93 de hoje, com a palavra os companheiros aqui à mesa. Gente, 14 anos, olha que negócio cedo, precoce. Não. Não? Isso é mais comum do que Sim, as pessoas imaginam. Mas é precoce. É precoce, Não, com hoje em 14 dia- é precoce, Não, né, é Rafael? precoce, ainda que esteja acontecendo, né? É totalmente precoce, É que está essa se vivendo juventude, essa sensualidade, essa geração de essa hoje- vida, essa sexualidade, né? Tá cada vez mais precoce, começando até na infância, isso já é Não é a sexualidade constatação. que está precoce, é o comportamento sensualidade. da sexualidade É. que está precoce. O Eu falei a comportamento. sexualidade, mas a sensualidade, né? O comportamento sensual que começa a ser fortalecido e favorecido já desde a infância, o que não é para acontecer. Aí a gente volta nessa grande responsabilidade dos pais, Exatamente. como guardiões, né? Dessa que infância. Quem educa são os pais. Então a Exatamente. responsabilidade, a criança, ela é maleável, ela é moldável, ela é lapidada. Ora, quando há um comportamento decorrente que a gente se espanta, a gente se aponta só para o comportamento da pessoa. Mas quem originou aquilo? São os pais. Então essa responsabilidade, a Bíblia nos fala isso, ensina teu filho enquanto pequeno. A responsabilidade nossa de pais é de moldar a personalidade, tanto é que a criança nasce com personalidade 0. E ela é moldada à medida dos 0 aos 8 anos. A responsabilidade é de quem? Dos pais. Não é à toa que Essa tem o geração verbo aqui se foi- tornou, né? Essa geração foi criada ouvindo pela mídia que o sexo é diversão e que é liberado. Eu tenho 43 anos, 44, estudei em colégio de freira. A maior parte dos meus amigos era católico. As meninas se descobriam com o namorado, mais pro segundo grau do que pro ginásio. As meninas que tinham comportamento... Aquela coisa do machismo, só a menina reprimida, mas as meninas que tinham comportamento promíscuo eram conhecidas. Hoje em dia, entre os jovens, não apenas o comportamento sexual promíscuo é aceitável, quanto inclusive a questão de transitar entre o heterossexualismo e o homossexualismo para ver o que gosta mais, e não há tanto essa definição, eu tô falando fora da igreja, tá? Não há essa definição, por exemplo, de homo heterossexual, não é tão clara para eles quanto é pra gente, para eles tanto faz. Então, assim, eles crescem com essa mentalidade, e aí é que a igreja precisa atuar, a família cristã precisa atuar. Mas, assim, fora da igreja, o que eles ouvem é isso. Então, você para ouvi-los, quando eles não estão prestando atenção em você, vê as conversas que eles têm e observa como eles enxergam a sexualidade. Não é como a gente enxerga. Ela pensa, não, eu não vou casar agora mesmo, eu vou experimentar um cara mais velho para ver como é que é, para ver se eu gosto. A cabeça do adolescente é essa. A experiência me ensinar um monte de coisa. Pois é, mas quando você, como pai, participa da relação com o filho, porque a gente está falando da exceção, não da regra. A exceção são esses comportamentos desajustados. Em regra geral, as famílias ainda, quero crer, que elas estejam estruturadas. As cristãs, né? Nem sempre, pastor Rafael. Também as famílias não cristãs, porque é uma preocupação. Quando você tem interação, você tem essa responsabilidade, você orienta teu filho sobre todos os assuntos. Conversando com ele sobre todos os assuntos, você então não vai ter essa situação, porque ele foi orientado. E o pastor Rafael falou que não, fora da igreja é falado isso. Olha, mas dentro da igreja, pastor, não se fala de sexualidade. Infelizmente, não há essa conversa dentro das igrejas sobre orientação sexual, onde as pessoas hoje falam que você depois faz opção sexual. Isso não existe. Deus criou 2 sexos para um comportamento homólogo ao sexo e não heterólogo ao sexo. Ou seja, se você é homem, você tem um comportamento de homem, e na relação sexual, um comportamento heterossexual. E eu sei que eu tenho que tomar cuidado, porque hoje em dia existem leis que dizem que isso é homofobia. Não, isso é entendimento de conhecimento científico. O senhor é livre para dar a sua opinião. Pois é, eu estou dando minha opinião. Não esquenta não, pode mandar bala. A despeito da mídia, da mídia, né? A mídia tem pregado isso. Mas assim, o que vai prevalecer, se há um ensino estruturado dos pais, o que vai prevalecer na vida dos meus filhos não é a mídia e nem influência externa nenhuma. Porque o que está acontecendo, o grande problema desses desajustes, que eu concordo com o Dr. Darcio, ainda tratamos como exceção esses comportamentos desajustados, porque a regra, via de regra, ainda é uma família de princípios,
princípios de caráter, ainda que essa família, né, não professe, não vou dizer assim, a fé evangélica, porque uma família estruturada, ela vai seguir de alguma forma princípios cristãos, né, de caráter, bíblicos, né, de caráter, de postura, de comportamento. E a questão está nessa paternidade desajustada. Aqui o verbo é muito claro, ela se tornou garota de programa, ela não nasceu garota de programa. Há todo um contexto envolvido. O que aconteceu na infância dessa garota? Porque o papel da mãe e de filha é totalmente diferenciado. Por que esse igualamento e essa disputa? Né? O que ela quer, qual é a raiva retida aí que ela quer descontar nessa mãe, através dessa disputa, pegando aquilo que é da mãe? O que a mãe pegou dela, que hoje ela quer pegar tudo que é da mãe? Então, tem um assunto aí, né, tão amplo, sabe, JR, que a gente vai sempre apontar para essa desestruturação familiar, para pais que hoje não estão sabendo muito como se portar. Nós vamos entrar nesse aspecto que envolve as disputas em casa, porque tem muitos ouvintes comentando exatamente isso, até em resposta à pesquisa que a gente faz, compartilhando um pouco sobre esse assunto, né? Você vê que de vez em quando você tem uma mãe que tem ciúme da filha com o pai. Não há absolutamente nada ligado à sexualidade. Nada, zero. É absolutamente um ciúme. A mãe, mas você só dá atenção pra ela, seu pai chega pra ele e você faz tudo, e às vezes é uma coisinha besta, não é uma bobeira, uma bobagem que a mãe fala, ou que o pai fala no momento outro relacionado a um tema como esse assunto, e acaba trazendo para as pessoas uma disputa dentro de casa, mas nada a ver com a questão sexual. Neste caso aqui, o que acontece? A menina se tornou garota de programa, ou seja, ela faz sexo por dinheiro. A profissão dela é essa aqui que ela escolheu. Muito bem. A escolha dela, consequência dela. O que leva uma menina que se relaciona sexualmente por dinheiro a querer fazer com o cônjuge da mãe? Olha, esse nível de disputa é um nível doentio, é uma coisa de controlar e até de destruir, quer dizer, vou destruir você. O que é que ela fez antes? É a questão que está aí, se é que fez. Às vezes nem fez, às vezes não é a filha em resposta à mãe, às vezes é a filha que faz e a mãe está tentando de alguma forma entender. Você pode ter culpados nessa história, e todos são, como você pode ter inocentes nessa história e algumas pessoas fazendo as suas escolhas. Como é que a gente lida com essa disputa que acaba caindo no campo sexual, que é esse poder, que é esse extremo que a gente observa aqui no texto? Olha, a mãe, ela vê a filha como rival. Rivalidade é uma disputa de duas pessoas por um interesse, e no caso é o homem. Então, certamente ela rompeu com a filha em relação que a filha estava, eu estou deduzindo pelo relato, que a filha estava roubando dela o homem dela. E por conta disso ela rompeu, porque se não conseguisse romper, ela perderia o homem que hoje ela tem. Ora, isso demonstra a desestrutura familiar desta mãe em relação à filha, que já vem desde o primeiro casamento. Então eu vejo a responsabilidade muito maior da mãe no comportamento da filha do que a filha no comportamento reclamado pela mãe. Essa responsabilidade é muito maior da mãe, até porque eu não sei que idade tem essa filha. Eu queria fazer essa pergunta: quantos anos ela tinha quando se relacionou, digamos, com o padrasto? Não é uma criança, já é uma mulher adulta se prostituindo, até porque se fosse menor isso seria crime, né? Pedofilia, etc. Então ela é uma mulher também, mas essa responsabilidade é da mãe, embora a filha hoje, como adulta que tenha a responsabilidade pelo seu comportamento. Até porque o quadro se repete, né? A gente não está aqui julgando nada disso, mas quando você há uma repetição de quadro, então, por exemplo, se tivesse sido um evento essa história com o padrasto, não estaria se repetindo com o outro marido agora. Não foi um evento. Pastor, né? Deixa eu até, você falou uma coisa muito importante aí, só para dispara um comportamento. Eu quero deixar bem claro que o que nós estamos fazendo aqui não é julgar, não. Nós estamos analisando sobre a ótica psicológica, pastoral, um comportamento para que as pessoas que nos ouvem tenham um entendimento, que mudança de comportamento vem pelo entendimento e pela vontade. E nós estamos dando um entendimento. A vontade é daquele que nos ouve. Eu quero até citar alguns exemplos curiosos sobre essa questão.
perdoar não necessariamente não implica andar junto, né? E às vezes as pessoas até se gostam, mas tem diferenças. Por exemplo, o caso de Abraão com Ló, eles eram parentes, se davam bem, mas eles tinham rebanhos muito grandes, estava havendo conflito entre os pastores, foi cada um para um lado. No caso de Paulo e Barnabé, eles não se entenderam a respeito de João Marcos, foi cada um para um lado. Às vezes você tem que se separar. Às vezes a convivência com a pessoa não é possível. Tá? Então eu acho que, assim, primeiro, ela tem que perdoar a filha. Segundo, não dá pra falar muita coisa sem responder algumas perguntas, sem entender o contexto dessa relação da menina com o falecido padrasto, vamos dizer que é padrasto, quantos anos ela tinha, como é que a mãe reagiu, será que ela se sentiu traída nessa época? Quer dizer, como é que era antes? É uma coisa que, assim, tem que haver uma conversa, mas, assim, eu acho que não dá pra andar junto, eu concordo. A situação ficou difícil pra andar junto, né, pastor? Vou citar mais ainda um que exemplo queira, né? Que as pessoas nem sempre atentam. Quando a mulher de Potifar, o comandante militar lá do Egito, acusa José de abusar dela, o patrão dele podia tê-lo executado. Ele era escravo, tentou abusar da patroa. Mas, a despeito de serem idólatras, os egípcios tinham uma profunda preocupação com justiça. Porque eles queriam que eles iam ser julgados depois que morressem, e que se eles tivessem culpa, eles seriam condenados. Né? Eles queriam que, quando eles morriam, eles tinham até uma reza que eles decoravam, declarando as coisas que eles não tinham feito, né? Tinham as coisas que eles não podiam fazer. Se tivessem feito, eles estavam perdidos. Então, assim, quando ele manda José para cadeia ao invés de matar, isso já mostra que ele não tinha plena convicção de que José era culpado. Ele não podia desonrar a mulher dele, não podia admitir que um escravo fizesse isso, ele também não queria matar José. Então ele vai levando José para cadeia. Isso não era uma coisa que se fizesse com escravo, isso era coisa para um homem livre. Você vê que estava lá o quê? O copeiro e o padeiro do rei. E José era escravo. A situação, gente, é difícil, é complexa, ela não é fácil, e a participação dos nossos ouvintes ajuda muito. Muita gente tem história. Eu estou impressionado, porque o número de pessoas que está entrando em contato conosco, contando histórias parecidas e algumas até piores do que essa, eu estou impressionado e volto já já. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Promoção vai acabar em pizza. Olha aí, minha gente, nessa semana, que tal você comer uma pizza comigo e com o queridíssimo Cid Gonçalves, hein? Olha, a pizzazinha sexta-feira à noite, hein? Ali na pizzaria Luau, ali no Recreio dos Bandeirantes, hein? Para participar, fique ligado nesta vinheta. A vinheta vai acabar em pizza. Já ouviu? Essa vinheta você vai ouvir. Diga que horas você ouviu. Exatamente a hora que você ouviu tocar a vinheta vai acabar em pizza. Ligando 2461-0093. 2461-0093. O sorteio será na quinta-feira no Ritmo 93. Eu tô te esperando, hein? Tá bom? Eu e o Cid Gonçalves nessa sexta-feira com você, comendo uma pizzazinha especial para terminar a semana numa boa. Promoção vai acabar em pizza. Um oferecimento Pizzaria Luau, Rua Lúcio Costa, 16.850, Recreio dos Bandeirantes. 93 FM. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes falando com a gente aqui no Facebook da Rádio 93 FM. Muita gente compartilhando aqui, conhecendo aqui os nossos companheiros debatedores. Da nossa esquerda para a direita, você vai conhecer o doutor Dácio Miranda, a nossa menina da mesa de hoje, a pastora Marisângela Rocha, ao lado dela o pastor Rafael de Almeida, e eu estou aqui ao lado dessas feras, aqui na foto do Face da Rádio 93 FM, sempre com você. Vanese Rodrigues, vamos ao nosso WhatsApp. Vamos lá, JR, muita gente participando, tem ouvintes dizendo aqui, minha mãe é assim, quando eu me casei ela falou, se você pode casar eu também posso, e tudo que compramos ela compra igual, e agora que compramos uma casa ficou pior ainda, ela me critica e fala coisas horríveis para mim, por favor me ajude, pois não sei o que fazer, pois não tenho pai e nem irmãos, só tenho ela. Veja que as pessoas estão nesse ponto, agora. Quer dizer, é um negócio, se a filha comprou um relógio, a mãe compra igual, comprou isso, compra aquilo, já imaginou? Mas aí, o JR, a gente tem que pensar que a filha é consequência da educação dos pais, e não
a filha, a mãe, não, é como se fosse a vítima da história. Não. Ela é a mentora da história no processo educacional, porque a gente não sabe o passado, o pretérito. A gente, se for lá no pretérito, vai entender o comportamento atual. Na verdade, a gente vê um ciclo, né? Nesse WhatsApp que chegou agora, a gente vê um ciclo da própria criação, que é desajustada, e aí eu vou me tornar, na maternidade também, uma mãe desajustada, que não vive as fases, né? Que essa mãe agora está olhando para a filha e querendo viver a fase que a filha está vivendo. Talvez por frustrações, nunca tenha vivido, né? Na hora de viver isso, houve decepção, ou houve pulou uma fase da vida, e aí ela quer ser adolescente, ela quer ser a jovem, ela quer viver um momento que ela não viveu. Então, aí também está um desajuste, isso não é padrão, voltamos a afirmar isso, né? Isso são as exceções desse ciclo que vem sempre da criação e da educação. A gente, quando está doente do corpo, há uma dor, há uma febre, a gente procura o médico. Só que no comportamento humano, a dor não é física, mas é dor emocional. Então, quando você tem uma dor emocional, vai buscar um profissional de ajuda, porque você está doente. Esse ouvinte aí do WhatsApp agora, me ajuda, e não, vai buscar um profissional para sua ajuda, que é esse a postura. Aqui o ouvinte dizendo, olha, eu e a minha mãe, nós parecíamos assim, quando a gente estava junto em casa, parecia que a casa ia cair. Nós não podíamos ficar juntas por muito tempo, porque dava choque. Você imagina, a filha em relação à mãe. Agora, tem mais uma participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Aliás, eu quero agradecer a você que compartilha conosco pelo 96803-8319, 96803-8319, o WhatsApp da nossa 93 FM. Fala, Vanessa. JR, a ouvinte diz: meu padrasto me oferecia dinheiro em troca de sexo e minha mãe sabia disso. Fiz com a autorização dela. Eu tinha 12 anos e acabara de sair de um abuso. Enquanto isso, ele, meu padrasto, pagava estudos para os meus irmãos. Minha mãe contou para minha família dizendo que eu roubei o marido dela, tentei me matar 3 vezes, usei drogas e me tornei garota de programa até os 18 anos. Passei muita vergonha. Meu padrasto faleceu, minha mãe sempre achava que eu dava em cima dos namorados e namoradas dela, sendo que na verdade eu tinha nojo. Hoje sou pastora, casada e tenho 2 filhas. Olha aí, gente. Muito semelhante. Olha a história. Semelhante. Por isso que eu falei. Aí a gente percebe o erro original. O lar desestruturado, a família desestruturada, a posição correta de pai e mãe em relação a filhos. Então isso tudo nos preocupa por um lado, mas nos alerta para o outro, para a gente ter o cuidado de cuidar, desde pequenininho, na educação dessa criança, na orientação, mesmo que depois ela esteja maior com essa problemática, vamos ouvi-la, vamos orientá-la, vamos dar atenção e não partir por um processo puramente de apontar erro. Mas que felicidade o final deste com certeza. Né? Tão feliz com o final dessa história. Que não foi por acaso, houve uma interferência. Mudou a história. Mudou a história. Quando ele entra, muda a história. Felicidade o final dessa história, né? Felicidade aí do final dessa história, que Jesus entra, restaura a vida desta menina que passou por tantas coisas, tantos sofrimentos, e ela está casada com 2 filhos, servindo ao Senhor. Jesus pode mudar toda e qualquer situação. Em Cristo você pode superar tudo que você passou na tua história. Isso aí, fiquei muito feliz com esse final. Né? Mas triste com o processo e feliz com o final. Então é o que eu falei no começo, né? Porque a gente tem que ver isso aí. Quer dizer, essa história aponta para outra. Quer dizer, se deitou com meu falecido marido. Com quantos anos? Como é que ele fez? Né? Como é que é esse negócio? Você não se separou dele, não? Né? É uma coisa séria para botou a culpa na filha e ficou com ele. E aí a gente entende por que a filha quer ferir a mãe. Gente, é complexo isso. Isso é de cada lar, cada casa. E outra coisa, ainda que sejam semelhantes às histórias, elas guardam características, peculiaridades, nuances bem diferentes. Por exemplo, um ouvinte nosso está em Niterói acompanhando a gente, diz: olha, minha prima se relacionou com meu pai. Minha prima se relacionou com meu pai e teve filhos, no plural, com ele. Minha mãe e a minha prima brigaram durante 18 anos na macumba, uma fazendo o trabalho para destruir a outra. Uma joga para lá,
joga pra cá, joga pra lá, joga pra cá. Aí ele conta, minha mãe já falecida se converteu. Também se converteu a minha prima. Também o meu pai. E os filhos, olha bem, vamos lá, hein? Só vou relembrar. Os filhos do pai dele com a prima. Beleza? Estão acompanhando aí? Sim. Ouvinte, tá acompanhando, ouvinte? Olha, a mãe, tá bom? É a prima que tinha um caso com o pai dele, teve filhos com ele. Aí a mãe dele e a prima, elas brigavam fazendo trabalho uma contra a outra. Aí depois a mãe se converteu, a prima também se converteu, o pai também se converteu e os filhos dos dois, os filhos agora são pastores. Aí pergunta o ouvinte, como é que fica? Como é que fica as consequências disso tudo diante de Deus? Lembra que quem está falando é o filho, entendeu? Que viu essa cena acontecer entre o pai dele e a prima dele, correto? Os primos dele são também irmãos dele, é isso? Pela conta aqui é isso mesmo, né? Aí ele diz assim, eu não guardo mágoas, diz ele. Eu não guardo mágoas, eu já perdoei. Mas os filhos dela sentem vergonha. Compartilha o nosso querido ouvinte, a quem eu quero agradecer pelo carinho e pela confiança. Nessa situação, o fato é imutável. Ele é real. Agora, a vergonha pode ser tratada desde que haja uma orientação para o entendimento desse absurdo do passado, que graças a Deus foi restaurado, em tempo foi restaurado com a interferência de Deus, porque Satanás promoveu o passado. E quando Satanás promove, estimula, é para matar, roubar e destruir. Agora, Deus, alguém deu a estrutura a essa família e restaurou essa família. Agora, existe consequências disso? Existe. O que se planta, depois se colhe. Agora, como é que atuar sobre isso? Dar orientação para esse entendimento. Aí é possível vou retroceder e viver na felicidade, porque Deus, o que ele faz é bom, perfeito e agradável. Os meninos ficarem envergonhados é comum, mas os meninos hoje, se são, como diz o ouvinte, pastores, eles já têm mais de 25, 26, 27 anos, por aí. Já deu tempo de digerir isso aí de alguma forma. Só que emocionalmente isso pode levar marcas a vida toda, né? Mas é tão tremendo, na verdade, ouvir, né, o poder restaurador do evangelho numa situação que parece, né, sem saída alguma, né? Porque ela imutável ela é. Mas aí a gente entra naquela coisa tão tremenda que só Deus é capaz de fazer. O teu passado pode estar todo estragado, mas Deus tem um futuro intacto, né, para nós, um futuro que não está tocado, estragado ainda por esse passado, e ele pode mudar todas as coisas. Esses irmãos, ao invés de entender isso como a vergonha, né, eles podem começar a receber isso no seu coração como um grande testemunho. Enquanto Satanás reinava, porque é claro, né, os trabalhos ali, enquanto Satanás reinava, nós vivíamos num reino das trevas, de destruição, família completamente destruída. Hoje nós vivemos uma outra realidade, onde pelo arrependimento, né, se tem um novo futuro, e na verdade é um grande testemunho, porque no lugar da vergonha o Senhor traz a dupla honra. Até porque esses pastores hoje que vivem, entre aspas, essa vergonha, pelo que foi dito, eles podem agora serem testemunhas do como não fazer errado, pelo que eles passaram, porque nós somos servos de Deus, nós estamos aqui para servir ao nosso próximo através de um testemunho, de um comportamento. Por isso que somos sal da terra e luz do mundo. Nós temos que estar no mundo para falar das coisas boas e apontar as coisas de valor e não ressaltar as coisas que são negativas. É olhar o branco na folha, olhar o branco de uma folha e não o ponto negro na folha branca. Quando a gente começa a ver isto, a gente passa a mudar o foco da questão.
E quando a gente muda o foco da questão, a gente restaura. Eu acho que a gente pode partir do exemplo de Paulo. Paulo foi o pior tipo de assassino que existe, que é o fanático religioso. É aquele que mata e tortura em nome de Deus e acha que está fazendo uma coisa certa. Para mim, isso é o câncer da humanidade. Com Esse certeza. tipo de gente, assim, é o que causa mais estrago, que potencialmente mais perigoso, é o pior. E ele fala, olha, eu fiz isso, mas agora eu me esforço ainda mais para fazer valer minha salvação. Ninguém pode determinar quem você é. Se você não teve família, você pode formar uma. Se ninguém na tua família estudou, você pode estudar. Se ninguém na tua casa presta, você pode decidir. Ninguém pode virar para você e falar, você não tem condição. Tá condenado antes. A escolha dos seus pais não vai... Toma, quer, você vai lá e faz. Quando te disserem você não pode, você fala, posso, eu vou. E aí, pastor, Acabou. nós ouvimos aqui relatos sobre a graça de Deus que foi derramada de uma forma extraordinária, porque isso é milagre, companheiro. Milagre. Hein? Esses meninos aí virando Grande pastores, isso é um milagre. Aquela nossa, a nossa ouvinte que sabe que viveu e depois é uma pastora, hoje casada com um pastor. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos vendo muita graça de Deus aí. Então, até aqueles que agora estão lá vivendo, olha, eu estou aqui numa roubada. Eu estou aqui no fundo do poço, ainda que esteja no fundo do poço hoje, você está ouvindo, e não é por acaso, você está ouvindo relatos de pessoas que já estiveram no fundo do poço e pela graça de Deus foram alcançadas. Amém. Vanessa. Pois é, JR, o pessoal não para de participar e cada assunto mais absurdo que o outro, né? É complicado. O ouvinte diz aqui, uma coisa chama a atenção é que a mãe diz que a filha é garota de programa, mas relata que a filha deu em cima do primeiro marido. E se ela não cortasse relações, ela sairia com o atual. Aí vem a pergunta que não quer calar. Com maridos diferentes, será que a filha não quis copiar a mãe, mas não conseguiu, saindo do controle e se tornando garota de programa? Pode acontecer, né? Vocês já até aí que a gente tocaram nesse ponto, nessa possibilidade. Agora, você veja a expressão interessante, saiu do controle. Tá certo? Quis imitar, olha, vou imitar, hein? Fazer igualzinho, ó, fiz, viu, mãe? Feri você, viu, mãe? Te machuquei, mas saiu do controle. A pessoa acha que tem controle, entendeu? Vou dar só uma provocadinha pra ver o que vai acontecer, pra mostrar que eu tenho o poder, para mostrar que eu sou, e depois, quando se vê diante disso, se percebe absolutamente descontrolada e vai agir. Como uma droga, né? Como uma droga. Eu vou só provar e eu tenho controle sobre isso, quando vê, está totalmente afundado ali no vício. Outra opinião aqui, fui adotada e amo meus pais, mas minha mãe achava que por ser adotada, tinha um caso com o meu pai. O ciúme dela era tanto que ela mandou eu fugir de casa. Saí de casa, mas até hoje ela não fala comigo. Outro ouvinte diz, passo por isso, minha mãe tem 45 anos e resolveu viver até o que eu e minhas irmãs não vivemos. Ela está com atitudes que chegamos a ficar com vergonha. Adoleceu, né? Crise de meia-idade. Adoleceu, quero mandar um né? recado para essa menina, que talvez esteja nos ouvindo, e quero dizer o seguinte, eu não sei se você se deitou com o ex-marido da sua mãe por livre e espontânea vontade ou se foi abusada. Eu não sei o que te levou a se tornar uma garota de programa e hoje ter a tua vida controlada por esse espírito de prostituição. Eu sei que se você decidir mudar o teu destino, Jesus te dá a força que você precisa. Eu não sei se você é vítima ou se você é agressora, mas eu sei que você precisa perdoar e você precisa receber o perdão. Não importa o que aconteceu no passado, Jesus muda a tua história como mudou a história dessa pastora. Deixa eu falar para essa mulher, isso também vale para você. Eu não sei qual a tua parcela de culpa nessa história, eu não ouvi a versão da tua filha, mas eu sei que você tem que perdoar e tem que pedir perdão. Se você ficar com o coração preso nisso, você não vai ter paz. Se você não conseguiu até agora ajustar a tua família, pela oração, pela intercessão, você consegue. Mas primeiro você tem que tratar o teu coração, mas tem que ser honesta consigo mesmo a respeito de tudo que aconteceu. Tem que admitir todos os fatos que você talvez não tenha colocado nessa carta. Tem que ser sincera com Deus e começar a batalhar espiritualmente por essa situação. Eu sei que tem muita gente ouvindo, né? E que até fala, pastora, eu fui uma boa mãe, trabalhei muito e a minha filha hoje está percorrendo um caminho difícil, ou o meu filho, né? A JR está até falando, às vezes tem a culpa, às vezes não tem. Mas a gente não está aqui falando de culpa, está falando de situações, de muitas vezes de falta de orientação. E eu tenho conhecido muitos pais que realmente eles trabalhavam muito e tal, e acabaram por
não vigiar, por não estar tão presente, até por conta de trabalho, né? De tentar dar a questão, suprir a questão financeira, acabaram negligenciando e não percebendo que esses filhos estavam debaixo de má influência, né? Sendo educados por outras pessoas. Então, tudo isso é possível em Deus agora buscar essa restauração e essa mudança e esse perdão. Olha, eu queria complementar o que os dois pastores falaram, dizendo que nós estamos sobre a ótica agora terapêutica, ou seja, da cura. Mas nós não curamos, nós psicólogos, nós pastores, mas nós orientamos, porque depende de você entender o que está sendo orientado e a sua decisão de aceitar a orientação para que você possa mudar, porque nós temos um Deus que diz assim, que tudo podemos naquele que me fortalece. Se você se sente fraca, busque em Deus força, porque Ele vai te fortalecer para você mudar o comportamento que você às vezes opta por querer não mudar, quando você precisa, entendendo, mudá-lo. Então saiba que qualquer comportamento hoje desajustado é passível de mudança. Tudo que a gente observa aqui traz a marca do pecado que vai nos distanciando de Deus, vai nos afastando, e quando a gente acorda, nós já temos diversas e diversas marcas na nossa história. Evidentemente, quem conhece o Evangelho sabe que pela graça de Deus muita coisa pode acontecer, histórias podem ser absolutamente reescritas, restauradas. Você não está condenado a ser quem as pessoas dizem que você é, ou mesmo você não está condenado a ser quem você é para sempre. Mas pela graça do Senhor, o Evangelho vai nos transformando, e a transformação que o Evangelho gera na nossa vida faz de você uma nova criatura, como aquele ouvinte que conta. Fez tudo o que fez, o Evangelho alcançou, e hoje ela é uma pregadora desse Evangelho, como foi Saulo e Paulo. Quando eu te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. Quando eu te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito. Eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. Agora eu quero ouvir vocês, cantem. E a vida que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. Faz agir o que luxe. Tem um futuro lindo chamando pelo teu nome. Então canta comigo, canta. E a
Esse é o poder do amor do nosso Deus, que vem sobre a nossa vida, que arranca você de onde você estiver, que ainda que você esteja morto espiritualmente, é capaz de trazer a vida sobre a sua vida, para que você viva uma nova vida na presença do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há uma chance, há uma porta aberta, há uma esperança, há uma transformação linda, há um futuro lindo chamando pelo seu nome. Se essa história tem a ver com a sua história, se esses momentos que nós conversamos hoje aqui tem tudo a ver com o que você vem passando até aqui, já nós vamos orar juntos e vamos apresentar tudo diante de Deus em oração. Se prepare para o seu melhor momento. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Vamos ao resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje, Vanese. JR, nós perguntamos, você conhece pais e filhos que se tratam como rivais? E o final da nossa pesquisa são 62% dos ouvintes por telefone dizendo que sim e 38% dizendo que não. Pelo site, 77% dos nossos ouvintes dizem que conhecem pais que se tratam como rivais. Muito obrigado ao carinho dos nossos ouvintes. Estamos juntos no Debate 93. Olha, gente, nessa semana a campanha da 93 FM no Face da Rádio 93 FM tem um tema: compartilhe justiça, compartilhe Jesus. E diante dos protestos em diversos estados do país, o nosso desafio hoje é orar pelo nosso país. Diante de tantos casos de corrupção, lavagem de dinheiro, meu Deus, quanta loucura nós temos visto hoje aí. Nós precisamos orar por justiça. O Senhor Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Então compartilhe justiça, compartilhe Jesus. É o post que está lá, já está no Face da Rádio 93 FM. Você pode curtir e compartilhar com a gente hoje também. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. O que é isso aqui, minha gente? Olha aqui um ouvinte dizendo, olha, eu tenho uma amiga que é líder na igreja e vive me mandando vídeos pornográficos. É amiga dela? Essa menina é amiga, como é que é? A amiga líder na igreja. Aí diz a nossa, eu não abro e não respondo. Mas da última vez que ela me enviou, eu fiquei tão incomodada que perguntei se era isso que ela tinha para oferecer como serva de Deus. Ó, para minha surpresa, sabe o que ela fez? Riu. KKKK. É, né, ouvinte? Ela riu do que falei e não demonstrou nenhuma vergonha. Confesso que eu estou passada com tudo isso. Como lidar com a frustração de descobrir que alguém não é tão espiritual quanto imaginávamos que deveria ser? O que fazer para que a decepção não nos faça julgar todos como iguais? Qual a melhor postura diante dessa minha amiga? Afastamento ou confronto? O que você acha, hein, ouvinte? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Rafael de Almeida, vou pedir ao senhor um favor. Por favor, leve um abraço pro povo querido da Igreja Batista Getsemane, pastor. Pode ser, por favor? Leve um abraço. Obrigado, querido. Acompanhando, curte o debate. Um abraço, especialmente uma irmã chamada Lena. Ô, irmã ela Lena. Ela é ouvinte assídua de vocês. Volta e meia, ela passa lá, ganha um CD e tal. Passa lá e pega pra ela aqui. Deus abençoe. Ela tá sempre, todo dia com vocês no debate. Obrigado, Lena. Deus abençoe. Querido doutor Dácio, muito obrigado, meu irmãozão. Forte abraço. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. Quero dizer a você, querido, que se identificou ou vive essa problemática, que a primeira igreja batista do Recreio, através do Ministério de Aconselhamento Cristão, está ali para te ajudar, a te orientar naquilo que você precisar. Ministério de Aconselhamento Cristão da primeira igreja batista do Recreio. Porque não há saúde física sem saúde emocional. E não há saúde emocional sem saúde espiritual. Cuide da sua. Muito obrigado, querida menina da mesa de hoje, a pastora Marisângela Rocha. Leva um abraço, pastora, para a comunidade evangélica da Zona Norte, por favor. Sim, né? Está dado, todos ligadinhos, a gente já veio aqui. Um abraço para toda a comunidade evangélica da Zona Norte e para o pastor da comunidade evangélica da Zona Norte. Quem? Por que essa? Pastor Márcio Rocha, meu marido. Por que isso aí? Muito bem.
Tá mais do que certo. Olha, ele com a levou gente. meu carro pra consertar hoje. Tem que... Vamos ver se ele lava ele me também, emprestou né? dele. Lava também, traz o carro com o tanque que cheio. Marido, Traz que marido. Esse maridão, a benção. Olha, benção também a nossa Cristina Xisso, que está hoje aqui conosco. Pega aqui, Cristina, puxa aqui seu microfone aqui que eu quero ouvi-la, e os nossos ouvintes também querem ouvir a sua voz, me ajuda ali. E eu quero pedir o seguinte aos nossos queridos e amados ouvintes. A Cristina faz aniversário. Hoje nós tivemos aqui um encontro maravilhoso. Se você estiver vendo a minha foto no Face ou acompanhando a gente pelas câmeras aqui, você vai ver que eu estou com um bottom aqui, é um adesivo, né? Bem grande aqui, que é uma homenagem de toda a equipe do Grupo MK de Comunicação, a MK e a Rádio, a nossa querida Cristina Xisso, que é vice-presidente desse grande grupo e é uma menina querida por todos nós. E hoje, quando nós celebramos o aniversário dela, que foi no sábado, nós agradecemos a Deus pela vida dela, nós reconhecemos a boa mão do Senhor sobre a sua vida, Cristina, que Deus continue a te abençoar, fortalecer e a te guardar todo dia e cada dia mais, em nome de Jesus. Parabéns. Amém. Obrigada, JR, obrigada à Rádio 93, foi uma surpresa muito grande acordar e receber uma mensagem de Deus para minha vida, e eu agradeço, só tenho só que agradecer realmente a Deus todas as bênçãos recebidas. Obrigada. Você é uma bênção e vai ser alvo da nossa oração aqui. Eu vou pedir ao querido pastor Rafael para orar conosco. Nós vamos apresentar o nome da Cristina diante de Deus em oração, assim como nós vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Temos orado aqui todos os dias pedindo que o Senhor renove a bênção sobre aqueles que estão doentes e precisam daquele alívio, daquela força que vem de Deus, da cura, da restauração que só Deus pode operar. Temos orado pelo pastor Justino, pedindo que Deus o abençoe, também orando pelo nosso país, em todas essas coisas que aí estão, e hoje, de maneira especial, agradecendo a Deus pela vida da nossa querida Cristina. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo aniversário da irmã Cristina, Deus, e pelo trabalho que ela tem realizado aqui. Dê a ela, Deus, mantenha a capacidade de realizar e de empreender, ó Deus, sabedoria para ser justa e eficiente, ó Deus, e abençoa todo o trabalho que eles fazem, todas as vidas que são abençoadas e alcançadas através da rádio, Pai. Nesse momento, ó Deus, nós entramos na casa das pessoas com a Tua palavra, ó Deus, com a ministração do Teu Espírito, e levamos a Tua unção agora a esses lares, aos enfermos que estão aqui, talvez não tenham outro lugar para buscar a Tua unção e o Teu socorro. Nós intercedemos por eles, pedindo cura por cada pessoa que está acompanhando o programa agora, em busca de uma resposta à Tua de oração. Pedimos pela vida do pastor Justino, que o Senhor o abençoe. E Pai, como a igreja tem orado, nós clamamos, Senhor, pelo nosso país. Não deixe, ó Deus, que os planos de Satanás atrapalhem as Tuas promessas em nossas vidas. Pai, toma a direção da vida política do nosso país, porque nós não sabemos de tudo, mas o Senhor sabe. Desmascara os inimigos do Evangelho, ó Deus, trata cada um segundo as suas obras, pune a quem cometeu crime, ó Deus, faça justiça ao país, tenha misericórdia do pobre e do aflito. E Pai, eu vou repetir a oração que eu tenho feito na igreja. Deus, como foi com Mordecai, ser conosco. Que a forca que nossos inimigos prepararam para nós seja usada para enforcar a eles, Senhor. Que aqueles que se levantaram contra o Evangelho para sufocar a sua igreja recebam o tratamento que prepararam para nós. E que o avivamento cresça nesse país. Que esse país se torne um país cristão e um celeiro de missionários, a despeito dos servos de Satanás que se levantam contra o Evangelho. E, ó Deus, o povo tem clamado por um país justo. Nós te pedimos, ó Deus, levanta homens justos para governar o país, para que nós tenhamos um país justo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir Debate 93.